verso 1 apenas, que diz o seguinte: todos encontraram, amém? Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Vamos lê-los juntos? Vamos? 1, 2, 3. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Senhor, é a sua palavra, lida e ouvida aos nossos corações. Fala conosco, Senhor, da mesma maneira que o Senhor já tem falado desde o início dessa celebração. Continua, Senhor, a confortar os nossos corações. E principalmente, ó Deus, nos direcionarmos naquilo que o Senhor deseja para nós neste ano de 2016. Nós te louvamos, ó Pai, e repreendemos o inimigo, aquele que veio para causar confusão no meio da sua casa de oração. Nós o repreendemos em nome do Senhor Jesus. Que caia por terra toda a potestade e principado desta cidade, nesta igreja, neste bairro, nesta região. Caiam por terra todos os principados e potestades de Satanás, em nome de Jesus, para que a obra do nosso Deus cresça e o nome do Senhor seja glorificado para todos sempre. Amém, amém. O inimigo ficou bravo, não é? Mas nós vamos continuar louvando ao Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Amados irmãos, os que confiam no Senhor. Onde estão os que confiam no Senhor? Glórias a Deus. Nós confiamos no nosso Deus. Confiamos num Deus poderoso. Confiamos num Deus que tem operado milagres e maravilhas no meio do seu povo. É para eu? É isso aqui para mim? É? Eu posso continuar aqui? Amém. Eu vi o povo lá assim, ó. Será que sou eu? Então, os que confiam no Senhor, confiança. E nós estamos no início de um ano, não é isso? E existe essa expectativa de coisas novas. Há a possibilidade de termos um novo presidente. É um ano de eleições municipais. Vamos escolher novos vereadores, um novo prefeito para a nossa cidade, que assumirá em 2017. Esse ano de 2016, talvez você esteja aí esperando algo, novidades para a sua vida, aqueles que vão ingressar na faculdade, algo novo. Muitas coisas novas. Mas nós sabemos que haverão lutas, haverão dificuldades. E nós que estamos, não é, nesse contexto deste mundo violento, mas nós somos separados, nós somos chamados, nós somos escolhidos como filhos e servos de Deus. Qual será a nossa reação diante das dificuldades que são iminentes? A projeção para 2016 não são as melhores. Mas e eu e você, que confiamos num Deus Todo-Poderoso? Acabamos de ler aqui, aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que permanecem. Qual será a sua reação diante das dificuldades que virão? Como foi a sua reação ano passado? Talvez você viveu momentos de grandes derrotas, você não conseguiu realizar aquilo que você desejava, e agora vem essa nova expectativa para esse ano. É um ano novo. Mas o que eu e você podemos fazer para que as coisas que Deus tem para nós sejam realizadas? Eu coloquei um tema nessa ministração: o que fazer para que o ano novo seja realmente novo? E para isso eu meditei na palavra de Deus e fui ali para Neemias. Vamos lá em Neemias, capítulo 1.
Poderíamos falar, né, de Josué, mas o Senhor nos direcionou para Neemias. Mas benção que na introdução foi falado de Josué, que teve a incumbência de dar continuidade àquilo que Deus tinha colocado nas mãos de Moisés. O que fazer então para o ano novo ser realmente novo? E aqui nós vemos em Neemias capítulo 1, nos versos a seguir, a seguinte história. No capítulo 1, verso 1, as palavras de Neemias, filhos de Acali, servimos a um Deus Todo-Poderoso. E o Senhor quer que eu e você façamos a diferença nessa terra. Mas como? O que fazer? São notícias que nós, quando ouvimos, o pastor Reginaldo no início já falou, ó, já teve chacina, teve isso, teve violência. Queridos, é a notícia que Neemias recebeu. Como que está Jerusalém? Como está a cidade dos meus pais? A cidade dos meus pais. Dizem alguns historiadores que Neemias não chegou nem a conhecer. Dizem, não é, que ele nasceu no cativeiro, mas ele tinha um sentimento daquele lugar, porque ele ouvia, né, das histórias, ele tinha aquela alegria, a terra dos meus pais. Ali existiu o templo de Deus. Então houve aquela preocupação. Então quando veio aquela notícia, ele chorou. Ele se lamentou. E é o que acontece conosco, não é isto? Quando vem uma notícia nos nossos familiares, a minha família está passando por momentos difíceis, então a gente chora, a gente se lamenta. Mas para o ano novo ser verdadeiramente novo, para que nós não ficamos só lamentando e chorando, o que nós precisamos fazer? A perseverança. E aqui nos próximos versos, nós vamos ver algumas situações que Neemias fez. Ele chorou sim, ele lamentou sim, e não é proibido você chorar, e não é proibido você se lamentar. Mas nós não podemos viver nessa lamentação, nessa lamúria para o resto da vida, porque nós somos um povo que confia no Senhor, amém? Nós confiamos no Senhor, então nós não podemos ficar nessa lamentação para sempre. Então vamos aprender o que Neemias fez. A continuação: estive então jejuando e orando perante o Deus dos céus. Qual tem sido a sua reação? Você quer que o ano lamentação e choro que Neemias começou a fazer? Ele começou a orar e a jejuar ao Senhor. A oração, ela é a porta. Até coloquei aqui para não esquecer de falar. A oração é a porta, ou melhor, é a chave que abre portas impossíveis. Neemias, ele era um copeiro do rei. Esdras, ele foi um escriba, mas Neemias era um copeiro. Ele estava bem próximo ao rei. Ele levava ali, não é? Ele provava antes tudo para levar para o rei. Mas ele era um copeiro.
Mas ali, quando ele ficou sabendo, queridos, ele se lamentou, ele começou a orar, ele começou a buscar coisas impossíveis. Como copeiro, o que ele poderia fazer? Ele tinha que obedecer ao rei. Mas na sua oração, o seu propósito de consagração, Deus começou a abrir portas impossíveis. E nós vamos falar mais sobre isto. Na continuação, nós vemos que ele tem uma nova decisão. Nessa oração que ele começa a fazer, que está aqui do capítulo 4, não é? Do 5, e vai até lá o 10, essa oração que ele faz. Ele fala algumas coisas, mas entre elas me chamou muita atenção. Ele começou a jejuar e orar. E depois no verso 6 do capítulo 1, na parte B, ele começa a fazer confissão de pecados. Quer ter um ano diferente? Quer ter um ano novo? Começa a reconhecer o que você fez de errado. Você tem que mudar. Não é o ano que tem que ser novo. É eu e você que temos que ser novos na presença do Senhor. Começa agora. Senhor, eu errei aqui, eu errei ali. Olha, Senhor, eu confesso meu pecado, eu errei. Como foi lido ali em Jeremias, em Josué, as promessas que Deus disse para Josué, que veio através de Moisés. Aqui nós vemos essa oração também Neemias falar. O Senhor deixou avisado, Senhor, nas Escrituras, que se nós nos desviássemos dos seus mandamentos, nós seríamos cativos. Então ele começou a confessar o erro, deixamos de ouvir a palavra, deixamos os seus mandamentos, eu errei, eu deixei de te ouvir. Foi o que Neemias começou a fazer. Porque ele tinha um desejo. Ele ficou sabendo, recebeu más notícias, ele queria mudar aquela situação. Mas Senhor, eu sou um copeiro, eu não tenho bens, eu não tenho nada, o que eu posso fazer? Aquela cidade é grande, os muros são caídos, são queimados as portas, eu não tenho condições. Ora, jejua, confessa os teus pecados. É isso que Deus pede de nós, irmãos. E aqui na oração nós vemos mais coisas. Aí no verso 9 desse capítulo 1, porque não adianta você confessar os seus pecados e você continuar fazendo as mesmas coisas. No verso 9, o que nós vemos aí? Converter-vos. Converte-se. Converta-se ao Senhor. Ou seja, deixa o pecado. Não adianta você confessar que você fez isso, fez aquilo, deixou de ouvir a palavra. Aí eu vim no culto, ouvia, mas não praticava. Você confessou, amém. Então agora começa a praticar, converta isso, muda essa direção, muda o foco. Não, agora eu fiz tudo errado, eu ouvi, mas eu não pratiquei. Esse ano eu vou começar agora a praticar desde o dia 3, desde agora. Eu não vou cometer os mesmos erros. Em nome de Jesus, me ajuda, Senhor. Por isso a oração e o jejum. Porque o jejum é um mortificar o quê? Da carne. Porque o pecado está na carne. E há uma luta entre nós. A alma, não é? E a carne. Há uma luta constante. A alma e o espírito. A carne e o espírito e a inclinação para a alma, né? É terrível. É uma luta constante. Por isso que nós temos que jejuar. E tem que ser com lamentação e com choro. Tem que ser algo assim, um quebrantamento, irmãos. Porque é luta. E louvado seja Deus que o Senhor está falando isso conosco nesta manhã, nesse dia. Porque eu tenho certeza que nós vamos chegar, se nós colocarmos isso em prática, nós vamos chegar em 2000, no final desse ano, dando testemunhos maravilhosos. Que o Senhor abriu portas impossíveis. Coisas que era inimaginável. Deus fez. Por quê? Porque nós decidimos ser novos. Porque nós decidimos ser diferentes. Porque nós confessamos a Deus os nossos pecados e procuramos nos converter.
não cometer esses mesmos pecados. Mas ainda tem mais nessa oração de Neemias que me chamou a atenção. No verso 11: Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Desejar, irmãos, isso chamou a minha atenção. Não adianta você colocar tudo isso aqui, né? Eu ainda coloquei aqui 4 situações: jejuar e orar. Segunda, confissão de pecado. Terceira, converter-se dos pecados, não, né? São mudanças de atitudes. Aquele que furtava não furta mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom. E a quarta é querer, desejar. Nessa oração, nesses 11 versos, eu tirei apenas essas 4 lições. Foi o que esse homem, na sua oração, colocou. Mas essa do desejar, do querer, irmão, se você não querer mudança, Deus não vai fazer. Porque Deus respeita a sua decisão. Você precisa querer. Você, eu, precisamos desejar ser diferentes. Esta é a posição que nós precisamos ter. Essa é a atitude de que eu e você precisamos colocar em prática, para que algo novo verdadeiramente aconteça. Que nós saiamos dessa zona de conforto, né, que é só ficar se lamentando e chorando e achando que as pessoas, querendo que as pessoas sintam pena de nós. E com esse seu lamento, com esse seu choro, as pessoas oram por você, as pessoas te dão isso, as pessoas te dão aquilo, e você não recebe nada do Senhor. Deus deseja ver isso em nós, essa alegria. Nós precisamos estar disponíveis para o Senhor, porque estando disponíveis para o Senhor, a bênção virá para quem? Para nós. Para nós. Então, há nesse início de ano, essas situações necessárias para que eu e você coloquemos em prática. Para que verdadeiramente esse ano novo seja um ano novo, com novidades. E nas atitudes desse homem, de ter feito isso, de ter orado, você indo já para o capítulo 2, e interessante que aqui no verso 1 fala: e sucedeu que no mês de Quisleu, no 20º ano. Aí depois você vai lá no capítulo 2 e já está mês de Nissan. Depois vocês pesquisam, mas a diferença aqui é de 4 meses. Esse Quisleu é o que vale para nós dezembro, e o Nissan para o que vale janeiro, tá? Para não entrar em muitos detalhes. Abril, desculpa. Falei dezembro, né? Mas são uma diferença de 4 meses. Então o Nissan é o mês de abril, onde nós vamos celebrar o quê? Nossa Páscoa. Olha que bênção. Mas só para você ter uma noção de tempo. Ele orou. Depois de quanto tempo então que Deus começou a ouvir sua oração? Ouvir não, Deus ouviu na hora, né? Na mesma hora, antes de você abrir a sua boca, Deus já sabe o que você vai falar. Mas teve um tempo. E no capítulo 2, depois de 4 meses dessa sua oração, ele se apresenta diante de quem? Do rei. Então agora nós vamos ver os sucessos que Neemias obteve com sua oração, com seu jejum, com a sua confissão de pecado, em converter-se dos seus maus caminhos e de desejar aquilo. Deu para entender? Olha o sucesso que ele obteve. Ele se dirige então diante do rei. Vamos lá. Sucedeu, pois, que no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto de vinho diante dele, e eu tomei o vinho. Eu não vou ler que não vai dar tempo, então eu vou aqui já. Então os sucessos. No capítulo 2, no verso 7, nós já começamos a ver algo acontecer, algo sobrenatural. Esse homem, ele chega na presença do rei triste,
E de imediato o rei observa isto, detecta isso. Por quê? Porque ele conhecia Neemias. Com certeza Neemias era um homem sincero, reto, íntegro, cumpria ali os seus deveres. Quando ele chorou e quando ele lamentou, ele estava lamentando e chorando e jejuando, sabe por quê? Não era por ele, era pelo povo que tinha desobedecido, o povo que estava lá, não é? Então ele se compadeceu das pessoas, ele se compadeceu. É isso que Deus espera de mim e de você também. Mas o verso 7, depois de tudo isso, no capítulo 2, ele tem essa ousadia, não é? Ele pede, o rei observa que existe algo de errado, então ele fala o que está acontecendo, o rei permite. Olha que bênção, puxa, o rei permitiu, louvado seja Deus. Ele já poderia pegar as coisas deles e ir embora, só que ele pensa, mas eu não tenho nada, eu vou lá fazer o quê? Sou um copeiro? Não, calma aí, eu não vou de mão vazia não. No verso 7, o que ele fala? Ele pede livre passagem. Ele pede cartas, porque até ele chegar em Jerusalém, ele tinha que fazer uma viagem, tinha um percurso, ele ia passar em terras de inimigos, mas ele pede então cartas, autorizando a sua passagem. Sabe que pensa que ele passou para ele, ficou só nisso? O que é isso? Ele orou, ele consagrou, ele fez tantas coisas. Eu vou ter ousadia. Eu vou ter ousadia. Olha, rei, é o seguinte, pede lá para Asaf, que é o chefe lá do seu jardim, eu quero madeira, porque eu vou lá fazer uma obra, sabe? E lá não tem nada, então eu quero madeira, eu quero, né, materiais para poder fazer aquela obra. E Deus fez isso, irmãos. Olha aí, a oração que ele fez, começando a abrir portas impossíveis. Um rei persa se compadecendo de um povo que não era o povo dele, que servia um Deus que não era o Deus dele, mas por causa da oração, do jejum, por causa dele desejar aquilo, dele confessar os pecados, Deus começou a abençoar. É o sucesso, irmão. Você quer chegar 2016 em vitória? Está aqui, o segredo está aqui. Notícias ruins estão vindo, vão ficar lamentando, chorando? Não, vamos ter ousadia. Deus vai abrir portas, Deus vai fazer o impossível. Nós não temos condições, mas Deus ao qual nós servimos, Ele supre todas as nossas necessidades, irmãos. E nós precisamos crer nisto. Ah, não, mas então é fácil, é só a gente cruzar os braços e descansar em Deus, né? Seguro estou nos teus braços, descanso em Deus, como é gostoso cantar. Mas a gente tem que colocar em prática. Para obter o sucesso, Neemias antes ele fez tudo aquilo que nós já falamos. No segundo, que eu já comentei, o material suficiente para a construção, que está no verso 8. O terceiro ponto do seu sucesso, ter sido ouvido pelos anciãos e nobres e magistrados. Isso está lá no capítulo 2, no verso 18. Neemias, após ter essa conversa com o rei e recebido tudo do rei, e mais, o rei ainda colocou soldados para estar acompanhando Neemias. Neemias não foi sozinho não, ele teve uma escolta, ele foi com um grupo dos exércitos do rei persa. Olha o que a oração faz, os propósitos fazem. E aqui no verso 18, aí quando ele chega lá em Jerusalém, ele tem uma outra situação, é um outro problema, que são os servos de Deus, são os magistrados, são os anciãos. Como que ele vai chegar ali agora? Olha, eu vou reconstruir tudo isso daqui. Ó, Deus me mandou aqui, eu venho em nome de Jesus, vamos colocar nos dias de hoje, né? Como é que ele ia fazer isso para os pastores da época, pela liderança local? Mas quem que é esse rapaz aqui?
Mas nem nasceu aqui, nasceu lá no cativeiro. Chega aqui agora e já quer fazer pensando que ele é o quê? Mas ele tinha orado. Ele tinha confessado os pecados daquele povo. Então, toda aquela atmosfera, aquele principado e potestade ali, já estava no domínio do nosso Deus. Por isso da oração. E por isso que ele começou a obter sucessos. No verso 18, então, como eu falava, então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Quem que fez isso? Os magistrados, os anciãos, a liderança local. Eles ouviram. Queridos, essa é uma chave, essa é uma porta que Deus também abriu. Porque como é duro o coração do homem. E aqui o pastor ainda falava de liderança, né, de Neemias, o grande líder, né, de Josué, o grande líder. Aqui temos grandes líderes. Todo pai de família é um líder. E muitas das vezes ele não consegue ouvir um filho, ouvir a esposa. Deus revelou algo para o filho. Ah, não, mas eu sou o chefe aqui, eu sou o líder aqui. Muitas das vezes você, que é um jovem, não casou-se ainda, mas lá no seu trabalho você é um diferencial. Você é um líder ali. Você precisa orar por aquele local, jejuar por aquele local, pedir perdão, né, pelos pecados que aquelas pessoas cometem. Você é um líder naquele lugar. E aquela empresa, ela vai prosperar. A sua casa vai prosperar. A sua igreja vai prosperar. Porque Deus quer isso de nós. Sucessos. Então, um dos grandes sucessos, objetivos dele que foi alcançado, não é? Foi ouvido. Puderam ouvir. Mas não tem só isso. O inimigo se levantou. Nós vemos aqui no verso 19 que, ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gésem, o arábio, zombaram de nós, e desprezaram-nos, e disseram: que é isso que fazes? Querem rebelar-se contra o rei? Então lhe respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes partes, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Esse ano, se você tomar como lição isso que estamos falando da vida de Neemias, Deus vai te abençoar. Mas o inimigo vai se levantar, porque o propósito de Satanás, o seu chamado é esse. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele é o tentador, irmãos. E quando você começar a fazer a obra de Deus, ele vai se levantar. Quando você começar, não é, a se alegrar verdadeiramente em Deus, e ter essas experiências com Deus, de ter orado e Deus começar a abrir portas, de pessoas, de oficiais, de magistrados começarem a ouvir a você. Talvez você tenha uma excelente ideia lá na sua empresa, mas ninguém te dá ouvido. Começa a orar, começa a consagrar. Se é de Deus, irmãos, porque muitas vezes não é de Deus, nós somos falhos. De repente você tem uma excelente ideia que vai ser para a perdição sua e da empresa, da igreja. Nós não sabemos. Se for de Deus, Deus confirmará todas as coisas. Se não for de Deus, não vai acontecer. Você vai ficar triste? Não, muito pelo contrário, você vai glorificar o Senhor do grande livramento que Ele te deu. Amém? Então coloque isso em prática. O inimigo, ele vai se levantar. E eles ali ainda não tinham começado a obra. Qual que era a obra? Eles tinham que fazer um trabalho. Era uma edificação de muros. O templo estava feito. Eu e você, nós somos o templo e habitação do Espírito Santo de Deus. Está aí, ó. Está feito. É verdade que a boa obra que Deus começou, Ele está aperfeiçoando, se você deixar, se você querer. Mas o templo está aí. Mas ele precisa ser habitado.
E Neemias, ele teve essa preocupação, a proteção, os muros, as portas estão todas queimadas. Existe uma miséria, era situação lamentável, pobreza, miséria. Por quê? Porque não tendo os muros, tudo que eles conquistavam, o inimigo vinha e roubava. Vamos espiritualizar nossas vidas aqui? Precisa haver um muro em nosso redor. Precisa haver esse muro espiritual. O templo está aí. Se você ouvir a palavra como você tem ouvido, e você não guardar no seu coração, e não ter essa proteção ao seu redor, o que vai acontecer? O inimigo vai vir e vai roubar essa palavra. E o inimigo, antes deles fazerem essa construção, a reconstrução dos muros, o inimigo já havia se levantado. Mas Neemias foi firme. Ele perseverou. Olha o tema aí. Perseverou. Ele confiou. Não vou. Se eu cheguei até aqui, Deus está comigo. Eu confio no Senhor. Deus vai concluir essa obra. Porque eu orei, eu jejuei, eu entreguei, confessei os pecados desse povo. Eu estou aqui. E até aqui o Senhor tem me ajudado. Eu vou continuar, eu vou perseverar. Não é inimigo nenhum que vai fazer eu parar essa grande obra. E ele começou a fazer. Aí no capítulo 3, depois você lê, porque não vai dar mais para a gente continuar. Ele começou essa reconstrução. Todo o capítulo 3. Dizem alguns historiadores que esse muro, eu achei até pouco, mas falam que são 2.000 quilômetros, 2.000 metros, 2 quilômetros, 2 metros quadrados, não sei. Pesquisem depois aí, depois me falem. Qual era a extensão deste muro? Eu sei, irmãos, que em 52 dias, quase 2 meses, os muros foram reconstruídos. As brechas não existiam mais. As portas ainda não tinham sido colocadas. Mas os muros, as torres, porque não eram só muros, e as torres tinham sido reconstruídas. Dizem que os muros, não sei se essa informação é correta, mas dizem que os muros eram de 2,5 de largura, 2,5 metros de largura, por quase 10 metros de altura, muros, torres, 52 dias. O inimigo ficou doido. Não é possível. O inimigo tentou parar aquela obra várias vezes, mas em todas as investidas o povo se uniu, né? Os irmãos ficaram juntos, cada um edificando simultaneamente esse muro. Dessa grande extensão, ele foi erguido simultaneamente. Foi levantado esses muros. E o inimigo tentou por várias vezes impedir. E é isso que vai acontecer nesse ano também. Deus já está te avisando. O inimigo vai tentar te confundir, te entristecer, te aborrecer, mas se você orou, se você consagrou, se você confessou seus pecados, se você se converteu dos seus maus caminhos, e se você deseja, meu irmão, Deus é contigo. Ninguém vai impedir, porque operando Deus, ninguém impedirá. Esse ano vai ser um ano diferente para você, sim. Vai ser um ano novo, sim. Porque você vai ser diferente. Você vai ser novo na presença do Senhor. Agora, se você cruzar os braços, continuar se lamentando, não vai mudar nada. Você vai continuar chorando, se lamentando, se entristecendo. Levita, pode subir aqui, por favor. Deus quer diferença. Do ano, do mundo, querido, o mundo jaz no maligno. Não vai mudar. A palavra de Deus diz que até o fim, até o último instante, aflições nós teremos. Então, sabe, não se iluda. Vai ter luta até o fim. Mas o Espírito Santo de Deus está conosco. A mão forte do nosso Deus está conosco. Nós já decoramos esse verso que nós já lemos aqui, do Salmo 125:1. Já está decorado, ou não? Os que confiam no Senhor, não está decorado? Mas por que a gente se abala? Por que a gente para?
Então nós precisamos ser novos na presença do Senhor. Não é um ano novo, somos nós, irmãos, e Deus dá essas possibilidades. Ele faz tudo novo nas nossas vidas. Nós falávamos aqui em cultos passados, né, das promessas de Deus na nossa vida. Ele te dá um novo corpo, um novo espírito, um novo coração, tiro de pedras, te dá um de carne. Ele se faz presente, Ele está conosco, mas nós precisamos desejar. Amém, queridos? Que esse ano seja um ano verdadeiramente onde eu e você possamos colocar em prática. É o ano de oportunidade. E qual é a oportunidade? De nós sermos verdadeiros servos do Senhor. Servos e servas do Senhor. Não adianta ficar lamentando, chorando. Precisamos pedir a direção de Deus. E Deus já tem dado essa direção. Amém? Fique em pé em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, porque mais uma vez o Senhor tem nos dado essa oportunidade de ouvirmos a sua palavra, ouvirmos, ó Deus, fatos que aconteceram no passado, e a sua palavra diz que tudo o que está registrado nesse livro, que aconteceu ali no passado, é para o nosso bem, é para a nossa edificação, é para o nosso conhecimento, para que nós possamos colocar em prática, porque o mesmo Deus que operou no passado, é o Deus que opera no presente. O nosso Deus não muda, e nós precisamos aprender com esses homens que foram corajosos, como Neemias, que não tinha nada, mas ele pôde ali fazer a diferença. Ele foi levantado por ti, ó Deus. Foi o Senhor que colocou esse sentimento no coração daquele homem. Aquela notícia que veio, muitas das vezes vem notícias ruins para nós, e até nós falamos, ó, é notícia ruim, não quero ouvir, só quero ouvir bênção. Mas nós precisamos ouvir essas notícias, porque o Senhor quer usar as nossas vidas para abençoar o próximo, para que haja salvação, para que haja o conserto. Nós, a Igreja de Cristo, nós fazemos parte da grande comissão de Cristo, e nós precisamos, ó Pai, termos esta ousadia, ó Pai, que Neemias teve. Mas nós sabemos que antes dele chegar até esse rei, ele buscou a sua face, ele buscou a sua presença, ele ficou aguardando o momento certo, a hora certa, para se apresentar ao rei. Ele se apresentava sempre, de manhã, à tarde, à noite, todo momento ele estava ali diante do rei, mas havia um momento certo dele abrir os seus lábios. Por isso, ó Pai, tira de nós toda a ansiedade da carne, tira de nós, ó Deus, toda a angústia, toda a precipitação. Cria em nós um espírito reto, que nós verdadeiramente possamos fazer como foi entoado, do descansar em Ti, de verdadeiramente confiarmos em Ti, entregarmos a nossa vida a Ti, e deixar que o Senhor faça para nós o impossível, porque o que é possível nós iremos fazer, mas o impossível só o Senhor fará. Neste ano, ó Pai, que se inicia, que nós possamos verdadeiramente sermos novos na Sua presença, e deixar que as coisas aconteçam da maneira que o Senhor quer que aconteça. Que o Senhor continue a abençoar a liderança dessa igreja,
Que os nossos líderes continuem sendo como Neemias. Que os nossos líderes continuem sendo como Josué. E se há neles ainda algo que precisa ser corrigido, que o Senhor venha corrigir. Se há algo ainda que precisa ser revelado, que o Senhor venha revelar. Trabalha no nosso meio, Senhor, porque nós necessitamos de Ti, nós precisamos de Ti. Sem Ti nós não somos nada. Ajuda-nos, ó Deus, na reconstrução dos muros espirituais, que nós possamos, ó Pai, estarmos distantes daquilo que desagrada a Ti, do pecado, do erro, porque os muros servem para isto. Os muros nos santificam, os muros nos separam deste mundo. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos, ó Deus. Assim nós oramos a Ti, louvamos a Ti, engrandecemos o Teu nome. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que sobre nós o Senhor continue a levantar o seu rosto. Que sobre nós o Senhor continue a ter misericórdia e nos dê a paz, hoje e para todo sempre. A igreja diz: amém. Deus abençoe, irmãos. Cumprimentar o teu irmão com a paz do Senhor, e que logo mais às 19 horas nós possamos estar aqui novamente para louvar o nome do Senhor.